Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome aqui é Felipe Genari, sou da Daqui para Fora, sou um dos consultores acadêmicos e estou animado aqui para o evento de hoje, onde eu vou falar um pouco mais, né, do porquê que a gente tem visto cada vez mais jovens interessados em estudar fora e acho que alguns motivos aqui do porque eu acho que faz sentido, né, considerar essa possibilidade. Aqui é a agenda de hoje, né, eu vou falar um pouquinho de algumas reflexões aí do que vem pela frente no futuro, né? Aí vou a fundo no porquê fazer faculdade fora e como manter essas possibilidades abertas de não ter que tomar uma decisão antes de aplicar e de manter esse processo em paralelo. No final, para as perguntas, né? As perguntas podem ser em relação ao evento de hoje, mas também sobre o processo seletivo e sobre outros temas que vocês tiverem. Quando forem tendo perguntas, pessoal, vocês podem utilizar, por favor, a aba do Q&A aqui do Zoom, aí depois fica mais fácil para ver, né, quais eu respondi, mas também fiquem à vontade de utilizar o chat durante aqui a apresentação. Bom, como em todo evento, né, como tem sempre muitas pessoas novas que estão começando a nos acompanhar, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer faculdade fora do Brasil. Muitos jovens aí ao longo desses anos, eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora, né, fiz universidade no exterior. Nosso foco é exclusivo em graduação, a gente não faz mestrado, doutorado, intercâmbios. Nosso time tem muita gente que teve essa oportunidade de fazer faculdade fora, né, vários profissionais. Aqui algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados. Sempre gosto de mencionar que a gente não tem relação comercial, convênios com as faculdades. O papel aqui é ajudar os estudantes a se desenvolverem, tornarem-se os melhores candidatos possíveis e se candidatarem para as faculdades mais apropriadas para cada um deles. Aqui os países onde a gente atua, né, os principais aqui que falam inglês e também os principais da Europa. Fora dos que falam inglês, o nosso foco principal são cursos em inglês, né, na Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Resultados dos 2 últimos anos, né, bem sólidos aqui, esses em faculdades americanas, admissões nas principais delas, e aqui nas faculdades da Europa e do Canadá. E um ponto, né, que sempre gera muita dúvida aí quando eu converso com as famílias, com os alunos, e quando eles veem, né, os slides mostrando os resultados, pô, beleza, mas quero estudar fora, mas será que é viável para mim? Será que eu tenho chance ou meu filho tem chance? Então, para isso, a gente desenvolveu uma avaliação de perfil gratuita, acabei de colocar aqui no chat também, onde vocês respondem algumas perguntas, a gente tem uma ideia inicial onde está cada um, quais seriam as possibilidades, e vocês recebem um feedback por WhatsApp. Depois eu passo no final de novo, que algumas pessoas entram no meio, mas é um primeiro caminho legal aqui para quem pensa em estudar fora. Então vamos lá. Então, assim, por que que eu acho, né, que essa ideia é interessante e como que eu acho, principalmente para os pais que estão aqui, que é importante vocês refletirem, né, ao pensar no filho de vocês irem estudar fora. O primeiro ponto, né, um jovem que está hoje aqui no primeiro ano do ensino médio, ele está aqui em 2023, vai concluir o ensino médio em 2025, vai concluir a universidade lá em 2029 e vai ingressar no mercado de trabalho em 2030. Né? Apesar de 2030 estar em teoria próximo, tem um estudo do Institute for the Future que diz que em 2030, 85% dos empregos que a gente vai ter ainda não foram inventados. Confesso que eu acho esse número um pouco alto, 85, eu acho muita coisa, mas ah, nesse próximo slide aqui ele me deixa um pouco reflexivo, que são de alguns trabalhos que não existiam há 10 anos atrás. Tem especialistas em blockchain, arquiteto de Big Data, cientista de dados, né, desenvolvedor de iOS e Android, gerente de fintech, né, o marketing digital também ainda não estava. Eu lembro que acho que foi em 2012 que eu fiz um primeiro curso que era uma coisa, cara, de outro mundo que quase não existia. Olha o quanto mudou em 10 anos. Né? Então a gente ainda tem 7 anos aí, não, 6 anos até chegar em 2030. Então me faz crer que vai mudar. Especialmente porque o ritmo da mudança está mudando muito, né? Então no passado ele era muito lento, mais devagar a gente conseguia se ajustar. Hoje já está uma coisa meio, rápida demais e a tendência é que nesses próximos anos esse ritmo só acelere. Muito puxado porque a gente está vivendo, né, uma revolução da era pós-digital, principalmente por conta desses pontos aqui, genética, inteligência artificial, nanotecnologia, robótica. Então, esses pontos estão fazendo com que essa mudança acelere ainda mais. E isso, é claro, que muda,
né, o cenário do mercado de trabalho. E aí tem um estudo que mostra que esses são os três fatores que vão fazer com que o mercado de trabalho mude muito ao longo dos anos. Primeira, longevidade das pessoas. Então, até 2050, o número de pessoas com mais de 80 anos vai triplicar. Vai ter muita gente mais velha, né, vivendo. E isso vai trazer novas profissões, né? Por exemplo, bioinformacionista, que combina, né, a biomedicina com a farmácia para criar medicamentos, curador de memórias pessoais para ajudar a tratar as pessoas com Alzheimer, especialista em adaptação das casas. A sustentabilidade também está mudando bastante, né? Um tema que muito presente sempre na ONU e já não é só mais uma coisa pública, né, de governamental, as empresas também pensam que isso é muito importante. Isso vai trazer, né, diversas novas profissões, engenheiro de carne artificial, lixólogo que faz, né, traz soluções criativas para o lixo, fazendeiro vertical que já existe em algumas cidades grandes, né, Nova York, Londres. E a tecnologia, né? Um futurólogo aqui, Ray Kurzweil, fala que os próximos 100 anos vão trazer impacto de inovação suficiente, equivalente aos últimos 20 mil. E aí, algumas das profissões futuras, detetive de sequestro de dados, condutor de drones. Eu lembro que eu tinha olhado esse dado alguns anos atrás, acho que 2020, e já era um número bem alto aqui no Brasil, tipo de, né, não sei quantos drones habilitados, terapeuta de desintoxicação tecnológica. Então, muita coisa vai mudar. Acho que a ideia aqui é essa. Ah, e é uma mudança. Ops, deixa eu botar. E é uma mudança que para os jovens traz um pouco de ansiedade, principalmente acho que para os pais, né, que olham esse cenário e fica aquela pergunta: tá, mas como que eu vou me preparar para tudo isso que vem pela frente? Né? O que que eu devo fazer? Pô, que carreira escolher? Que profissão? Qual curso? Qual faculdade? Ah, e aí, se a gente não tem tanta certeza de tudo que vai vir pela frente, a pergunta que fica, que será que esses são necessariamente as perguntas mais importantes que a gente deve fazer? Ou, né, quais habilidades a gente consegue prever que vão ser cada vez mais importantes no futuro? E isso dá para a gente mapear melhor, né? E aqui eu separei, né, algumas delas, e a primeira que a gente destaca aqui, que vai ser cada vez mais importante, é aprender a aprender. Né? No passado você aprendia uma coisa e essa coisa que você aprendia, ela ia ter um tempo bem grande para você colocar em prática, até que de repente ela, né, ficasse para trás. Hoje, com a tecnologia, com as mudanças, talvez você aprenda uma coisa hoje, amanhã vem o chat GPT, já roube, e aí, cara, tem que aprender mais rápido. Então, essa eu acho que seria a habilidade de destaque. E aí, a gente trouxe alguns outros que vêm, né, junto com ela. Então, pensamento crítico, comunicação, ah, trazer soluções criativas, inteligência emocional, se conhecer muito bem, saber lidar com os outros. Essa aqui eu acho super importante também, o pensamento computacional. É, sei que nem todos gostam de tecnologia, mas saber usar as ferramentas tecnológicas vai ser cada vez mais importante, porque se você não souber, vai ficar para trás. E ser uma pessoa que entende e navega bem por áreas diferentes. Então, qual que é o intuito dessa introdução aqui? Porque eu e, né, a gente aqui daqui para fora acreditamos que a faculdade no exterior vai te proporcionar mais oportunidades para você desenvolver essas habilidades que vão ser muito importantes no futuro. Cada vez mais, já são importantes, né, e vão ser ainda mais. Então, né, acredito muito sim que faculdade no exterior prepara um jovem melhor para os desafios futuros que ele vai encontrar lá na frente. E aí eu trouxe alguns dos principais pontos do porquê. O primeiro deles, né, sendo bem objetivo, nível acadêmico. E aqui, né, quantificando, pensando em rankings. Quando a gente olha no principal ranking mundial hoje, o Times of Higher Education, das 100 melhores universidades do mundo, aqui a quantidade de faculdades que a gente tem nos países que a gente atua. Para a gente chegar na primeira brasileira, a gente tem que ampliar para top 300 do ranking, né? E aí aumenta substancialmente o número de faculdades nos outros países que estão nesse mesmo nível. E para a gente ter um cenário mais macro, né, de onde o Brasil se enquadra nesse contexto, a gente amplia para as top 1.000 e a gente está falando de um escopo gigantesco de universidades nesses outros países. Então, um jovem que está bem preparado, né, para estudar fora, que está pronto aí para o processo seletivo,
falo com toda certeza que a chance de você passar em uma universidade que, sendo otimista, né, sendo pessimista, é no mesmo nível das melhores brasileiras, ela é alta porque a gente tem uma grande variedade de opções. E a razão dessa diferença tão grande aqui nos rankings é bem simples: investimento. Quanto esses países investem em educação em relação ao quanto a gente investe. Eu trouxe quanto cada uma dessas faculdades investiram só em pesquisa no ano passado, né? E aí a gente está falando de realmente, né, valores assim muito, muito, muito considerativos. Ah, e aí, lógico, tem todo investimento em infraestrutura, doações de ex-alunos, uma série de fatores que coloca essas faculdades, né, muito bem posicionadas e principalmente traz muitas oportunidades para os alunos que vão estar lá. E eu separei alguma delas. A primeira é a variedade de cursos. Esses, pessoal, são alguns dos cursos mais comuns que os nossos alunos escolhem fazer no exterior. Mas, obviamente, não são só esses. Tem faculdade que tem mais de 250 cursos de graduação. Então, tem muita coisa nova surgindo, muita coisa interessante. É, Tem também alguns cursos que, ou de repente, ainda não chegaram aqui no Brasil, ou estão começando, né? Aqui eu trouxe muitos exemplos dos cursos de tecnologia. Mas eu gosto de falar também um pouquinho da área mais artística, então música, cinema, atuação. Aqui no Brasil talvez não seja tão valorizado e lá eles valorizam bastante. É muito comum também, até voltar aqui, que lá eles façam uma combinação, como por exemplo aqui o music business ou o fashion business, onde você, né, associa moda com negócios e que, né, cabe muito bem para muita gente. Eu gosto do exemplo desse slide aqui, do game design, porque em 2016, eu lembro que eu fiz uma reunião com um pai e que o filho queria estudar game design. Na época, o pai olhou para mim e falou: Felipe, cara, game design. Ele quer jogar videogame, não quer nada com nada. Que tipo de oportunidade ele vai ter? Não, tem que procurar um curso, né, que seja mais tradicional e tal. Acabou, né, não escolhendo o filho, ou incentivando o filho a fazer game design, acabou ficando aqui. E é uma área que hoje falta profissionais, né, que sobra emprego não só no Brasil, né, como principalmente fora. Então, quem se forma em game design aqui também tem muitas opções. Então, tem muita opção interessante. É, e aqui eu trago aqui uma reflexão para os pais. Se os filhos de vocês vierem com uma ideia meio estranha de curso, que você não tenha certeza, dá uma pesquisada, que isso, né, o que isso impacta lá na frente, que pode ser que não faça sentido hoje, mas pode ser que abra muitas oportunidades futuras. Ponto que eu gosto bastante aqui, isso é do modelo americano e de algumas faculdades canadenses. Eles não acham certo que um jovem aí de 16, 17 anos tenha que já definir algo tão cedo. Quantas vezes a gente não vê aqui alguém aqui no Brasil que faz 6 meses, um ano de faculdade, ou às vezes até mais, 2, 3 anos, não gosta, tem que começar tudo do zero. E nessa idade você não tem certeza ainda, né? É tudo muito novo. Então, os 2 primeiros anos nas faculdades de lá são mais gerais. Você tem até o final do segundo ano da universidade para definir o curso que você quer. E eu tenho alguns exemplos de como isso é importante. Aluno meu aqui, Bruno, ele começou a faculdade no Brasil, né, por 6 meses, estava fazendo biologia. Aí ele trancou o curso e foi lá para os Estados Unidos, se formou no passado em ciências da computação, completamente diferente do que ele iniciou. Outro exemplo, Gabriel, sonho dele era ser jornalista esportivo, ser narrador. Os primeiros 2 anos de faculdade, nesses 2 anos gerais, ele estava inclinado por jornalismo, teve algumas oportunidades na faculdade dele de trabalhar, né, na área, na administração atlética, chegou a escrever matérias, chegou até a comentar alguns jogos de futebol feminino, e ele viu que não era isso que ele queria, acabou fazendo uma dupla graduação. Ele fez o jornalismo, mas se formou em business também, que é onde ele atua. Né? Esse é outro ponto bem legal. Além de você ter mais tempo, você pode se formar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz isso, eu me formei em administração e marketing. A gente tem vários alunos que fazem, muitos em áreas bem relacionadas, né, que sejam mais parecidas, como relações internacionais, ciências políticas, economia e finanças. Mas tem áreas distintas, como eu expliquei aqui, o Gabriel, que fez jornalismo e business, apesar de não seguir no jornalismo, ele desenvolveu muitas habilidades de comunicação, de escrita, que ele consegue aplicar na carreira dele. Tem um outro aluno que faz design de games e psicologia, fala que quer criar personagens mais complexos, para isso ele precisa entender melhor a mente humana. Então eu sinto que esse modelo aqui está muito em linha com o que eu falei lá no começo, naqueles primeiros slides, com as mudanças, né, que a gente está vendo aí no mercado e no mundo de uma forma geral. Outro ponto legal, modelo de aulas. Eu, né, não fiz faculdade aqui no Brasil, mas
conversando com alguns amigos aqui que fizeram universidades, até em boas faculdades, principalmente das públicas aqui, muitos me relataram que tinha uma certa dificuldade de ter um contato muito próximo com os professores, que era na aula, depois eles eram um pouco mais inacessíveis. Aqui a gente trouxe a média aluno-professor em cada um dos países onde a gente atua. Então, às vezes a gente vê aqueles filmes em auditórios gigantescos e acha que tudo é assim, né? A realidade são só mais nas aulas introdutórias. Quando você entra bem a fundo no seu curso, a proporção ela é muito boa. Todo professor ele tem horário de escritório disponível, fora de sala de aula. Então, você tem acesso. E muitas das aulas, cada vez mais, têm ido para o modo de discussão, né? Onde o aluno se prepara para a aula, e aí ele chega muito mais para discutir, né, os conceitos do que para o professor explicar o que está no livro, que ele já pode, né, aprender sozinho. Ah, a parte que eu mais gosto, sem sombra de dúvidas, das universidades, são as organizações estudantis. A minha faculdade, que não era tão grande assim, tinha 287. Então tem de tudo que vocês possam imaginar. Robótica, empreendedorismo, simulação da ONU, grupo de pesquisa, pesca, teatro. Eu tinha uma amiga na faculdade, né, que era do grupo de canto a capela, só de música da Disney. Então tem tudo que vocês possam imaginar mesmo. Tem essas que são mais, né, relacionadas ao mercado de trabalho, mas tem também essas mais sociais. E aqui eu gosto bastante, além de te dar uma chance de ter um envolvimento prático, se aprofundar numa área que você gosta, começar a se envolver, que nem o Gabriel se envolveu e não gostou e teve o tempo de mudar, né, de curso. Você também pode se envolver com algumas coisas mais sociais e fazer amigos que têm interesses em comum, né? Daqui a pouco você gosta de fotografia, mas estuda business, pô, vai no clube de fotografia, desenvolve esse hobby, conhece outras pessoas, isso ajuda muito na integração na universidade. Infraestrutura, né? E aqui eu podia trazer as super famosas, né? Harvard, Princeton, Yale, mas pô, aí você meio que já sabe e espera que vai ter uma infraestrutura diferenciada. Então eu trouxe algumas menos conhecidas, né, do grande público, University of Delaware, e eu trouxe essa de propósito, porque a gente tem um aluno que estuda finanças nessa universidade, está indo para o terceiro ano. Aqui é o clube é a área de finanças, né? Ele está no clube de investimento. Ele mais 7 jovens têm autonomia para gerir um fundo de US$ 150 mil na Bolsa de Valores, indo para o terceiro ano de faculdade. Imagina esse aluno, né, depois de formado, chegando numa entrevista de emprego, falando da experiência dele. Universidade de Amsterdã, e a Holanda, pessoal, tem sido um destino cada vez mais procurado pelos nossos estudantes. Dos países, da Europa que o inglês não é a primeira língua, a Holanda é que tem a maior variedade de opções de cursos em inglês. Para quem tem cidadania europeia, tem um custo-benefício bem interessante e várias faculdades bem ranqueadas. A Universidade de Amsterdã está entre as 100 melhores do mundo. University of Utah, aqui é o centro de empreendedorismo da universidade, e é um exemplo bem interessante também. É uma faculdade que até alguns anos atrás não era muito reconhecida na área de empreendedorismo, recebeu doações bem generosas de ex-alunos, onde eles têm várias inovações. Uma delas, né, é um dormitório só para alunos que querem empreender, assim eles ficam mais próximos, trocam mais ideias, e hoje ela está se tornando um hub de tecnologia e está entre as 10 melhores do país na área. Tá? Tem alguns exemplos também de outras universidades na Europa, como a IE, Bocconi, são faculdades que têm, né, muitas opções de curso em inglês. A IE, por exemplo, que fica na Espanha, tem dois campos, um em Madrid e um em Segóvia, e 75% dos alunos são de fora da Espanha, então é uma universidade bem internacional, e é um movimento que a gente tem visto de muitas faculdades europeias de tentar, né, dar mais opções de cursos em inglês para atrair mais estudantes, e se tornarem mais atrativas. Todo esse investimento, todas essas oportunidades atraem muitos alunos internacionais, né? Na Faculdade de Toronto, no Canadá, tem mais de 20 mil. E aí imagina você estar, morando em um local com mais de 20 mil alunos de 170 países diferentes, né? É uma experiência cultural muito rica, onde você aprende, está trocando. Eu gosto também dessa parte aqui, porque gosto de trazer minha experiência. Quando você chega na faculdade, nas primeiras semanas, né, você está um pouco com medo. Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou fazer amigos? Mas você olha para o lado, a primeira semana, os alunos internacionais chegam antes. Então, você olha para o lado, vai ter mais, pelo menos, aí mesmo uma pequena faculdade, uns 200, 300, 500 mil alunos internacionais na mesma situação que você. E isso cria um vínculo muito grande, né? Alguns dos meus melhores amigos, inclusive meu melhor amigo, eu conheci na primeira semana da África do Sul, que foi meu padrinho de casamento alguns anos atrás. São vínculos que ficam para a vida toda, é, e que, né, te abrem várias portas e um conhecimento mais profundo sobre a nossa realidade, sobre o mundo. Oportunidade de intercâmbio.
Audência na França, aqui eu trouxe as parcerias, as universidades, algumas, né, das faculdades que eles têm parceria. É, tem sido cada vez mais comum. O aluno nosso vai para a Europa, mas faz um semestre nos Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, faz um semestre na Ásia ou no Canadá. Então, né, você pode, além de conviver com pessoas diferentes, de repente, né, ao longo da faculdade, estudar em dois, três países diferentes. E aí, né, por isso que quando a gente compara, né, por mais que, beleza, fazer faculdade fora tem né, o ranking acadêmico, as universidades são boas, e tal, mas na minha opinião vai muito além disso, né? É uma oportunidade de se desenvolver de diversos aspectos, né? Você vai ter que aprender a tomar mais decisões sozinho, ah, e é legal que você faz isso, mas de uma forma mais segura, né? Em um país que te propicia, que tem um nível de segurança maior do que o nosso, onde errar uma vez ou outra, né? É ok porque você está sendo amparado pela universidade, está dentro de uma estrutura bem legal. E aí, é claro que isso abre muitas portas. Cada vez mais, né, com as famílias que eu converso, tristemente, tem muita gente que quer sair do Brasil, que não quero mais morar aqui, né? Tô cansado e tal. E aí, lógico que fazer uma faculdade fora vai te abrir portas depois para você seguir no exterior e construir uma carreira internacional. Já estamos começando a ver casos também de alunos nossos que se formaram no exterior, voltam para o Brasil, mas estão trabalhando em empresas de fora. O trabalho remoto também propicia isso. E tem muita gente também que fala, olha, ainda não sei se eu quero fazer, né, ficar depois ou voltar para cá. Tô começando primeiro a me preparar para esse estágio aqui. E tem muita gente que pensa, se você fizer faculdade fora, depois quiser voltar aqui para o Brasil, poxa, é inviável. Você não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Aqui eu trouxe alguns exemplos, de empresas que têm programas específicos para jovens que se formaram fora do Brasil. Cresceu muito o número de oportunidades de estágio durante as férias de meio de ano. Então, isso é muito comum no exterior, né? Que os estágios sejam no meio do ano, então as empresas recrutam para isso. E hoje tem muita empresa brasileira também que, já querendo o contato de quem faz faculdade fora, abre essas vagas de estágio. Inclusive, a gente até, né, elas nos procuram para a gente divulgar para os nossos alunos. Então, é até um caminho interessante. Quem ainda não sabe se quer ficar fora depois ou voltar para o Brasil, faz um estágio no exterior, tem algumas oportunidades por lá, faz um estágio aqui no Brasil e compara, né, o dia a dia. E eu trouxe alguns exemplos de empresas que foram fundadas por ex-alunos daqui para fora. Tem sido comum também quando eu converso com alguns alunos, cada vez mais, né, os jovens são mais dinâmicos, têm uma mente empreendedora e às vezes querem empreender, e ter uma experiência no exterior pode também te abrir, né, horizontes e oportunidades de você voltar para cá e empreender com o seu negócio. Ah, ponto que eu acho super relevante também, é que muita gente me pergunta, mas Felipe, quando que eu tenho que tomar essa decisão, né, de me preparar para estudar fora, ou devo ou não estudar no exterior? Acho que assim, ninguém precisa sair daqui, né, ou tá decidido se vai ou não estudar fora. A primeira etapa é decidir se você quer se preparar ou não para essa possibilidade, e é bem possível de você fazer isso em paralelo aos vestibulares aqui no Brasil. E eu vou contar a história de um estudante, né, que fez isso. O nome dele é Itak. Ele viu, né, uma palestra nossa sobre graduação no exterior quando estava no segundo ano do ensino médio, e não era um aluno que tinha as melhores notas do mundo. Então, quando ele viu a palestra, ele pensou, bom, será que eu vou conseguir, né, passar num processo seletivo no exterior? E aí o que ele decidiu foi se preparar para o processo seletivo em paralelo aos vestibulares no Brasil. Todo mundo pode fazer isso. Você vai enviar sua candidatura no exterior lá no final do terceiro ano do ensino médio, que é o mesmo período que você faz o Enem e presta os vestibulares. Resultados aqui no Brasil saem em janeiro. Geralmente você vai começar as aulas em fevereiro, enquanto os resultados no exterior vão sair a partir de março, e normalmente você vai ter até maio ou junho para fazer a matrícula na faculdade de fora para iniciar em agosto. Você consegue fazer os dois processos em paralelo, avaliar as possibilidades que você teve e aí tomar uma decisão mais tranquila lá na frente. Foi isso que o Ita fez, né? Ele passou numa faculdade brasileira e passou em mais três faculdades fora. Foi, visitou e decidiu interromper, parar o curso dele aqui no Brasil e seguiu na Illinois Tech, né? Faculdade relativamente pequena para padrões americanos, que fica lá no estado de Illinois. Ele foi estudar engenharia mecânica. Chegando lá, começou a aproveitar as oportunidades que eu mencionei para vocês. Se envolveu com um clube de robótica na faculdade, onde ele participou de vários projetos. Um deles foi uma competição organizada pela SpaceX, que ele tinha que montar um protótipo de trem a vácuo. Ganhou seletiva do estado de Illinois, foi para a sede da SpaceX, acabaram ficando em quarto lugar, apresentou o projeto dele.
Ele e uma outra brasileira fundaram a Brasa, que é a Associação de Estudantes Brasileiros. Tem em várias universidades espalhadas pelo mundo, inclusive até uma dica. Eu tenho uma faculdade que eu gostei, estou pesquisando sobre ela e não encontrei muitas informações para alunos brasileiros. Pesquisa se tem uma Brasa, que aí vão ter estudantes brasileiros que vão poder te passar informações interessantes sobre a universidade, como que é a vivência, se tem bolsa para brasileiro, não tem. Então não tinha na faculdade dele, ele foi lá e criou. E de aluno nota 7 aqui, ele fechou o primeiro ano com tudo acima de 9. Foi uma mudança da água para o vinho aí, um pouco mais de um ano. Voltou de férias, né, no meio do ano, veio fazer uma visita aqui na daqui para fora, começou a contar com tudo que ele estava se envolvendo, o que ele estava fazendo, quanto tinha mudado, assim, foi uma surpresa grande pra gente, né, realmente da mudança dele, de um aluno que aqui estudava para passar, 6,5, 7, que não tinha tanto comprometimento, em um ano de faculdade ele mudou. A gente perguntou, o que que mudou para você? Ah, o que que ele destacou? Essa questão de oportunidades dos clubes, essa coisa mais mão na massa e não tanto tipo decoreba, acadêmico e tal. E o segundo ponto que ele sabia que as notas dele lá, indo bem, seriam importantes para entrevista de emprego, para poder aplicar para bolsas adicionais. E aí ele perguntou para a gente se com o currículo que ele estava desenvolvendo, ele teria a chance de ir para uma faculdade ainda melhor. Quando ele começou o processo conosco, né, no final do segundo ano, as notas dele não tinham sido tão boas, então mesmo com um ano melhor, não é que ele ia mudar completamente. Então ele acabou indo abaixo do potencial que ele podia inicialmente. A gente falou, eita, acho que você tem condições sim. Aplicou para algumas universidades, passou em Johns Hopkins, é uma das melhores universidades do mundo, se formou, ficou um tempo trabalhando, agora voltou para a universidade, onde ele faz pós-graduação com uma bolsa integral. E a história dele eu acho super importante, porque ela desmistifica alguns preconceitos que a gente tem, né? Ah, se eu não for o melhor aluno da escola, não tiver nota 9 e 10, pô, será que vale a pena eu tentar estudar fora? Será que eu vou ter chance? Se o Whittaker não tivesse tentado, não estaria, né, formado e hoje com né, fazendo pós-graduação em uma das melhores faculdades do mundo. Então, tem espaço mesmo que você não for o melhor aluno. Existem outras formas, você pode ir bem em provas, pode ter boas extracurriculares. Dito isso, para os jovens que estão aqui, se dediquem ao máximo, porque quanto melhor forem as suas notas, mais oportunidades você vai ter, né, logo de cara, tá? Então, é muito importante, não é para você, né, chutar o balde, é só para não desestimular se você não for o melhor aluno, tá? Você ainda consegue sim estudar fora, mas estudem, né, tirem as melhores notas possíveis. Segundo ponto, se eu não for, né, para uma Ivy League, para uma Top 10 e tal, aí não vale a pena, porque eu não vou ter tantas oportunidades. A primeira faculdade que o Ita estava era número 73 do ranking de engenharia, e ainda assim ele teve um projeto na SpaceX. Tem muita universidade lá, pessoal, que é possível que você nunca tenha ouvido falar e que é excelente. Então, é legal estar aberto a isso, porque às vezes a gente só conhece algumas poucas faculdades e tem muita opção interessante. Dito isso, sempre falo um cuidado aqui. Significa que tudo que é fora é bom e tudo vai ser melhor que o nosso? De forma alguma. Só nos Estados Unidos são mais de 3 mil universidades. Então, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que também não vale a pena. Então, tenham cuidado, mas abram sim a cabeça para as oportunidades e às vezes uma coisa que você não conhece pode ser sim muito boa. E acho que o principal aqui, se dediquem ao máximo quando vocês são mais jovens, né, ao longo do ensino médio, tanto na parte acadêmica, quanto na preparação para as provas, no envolvimento extracurricular, para que você chegue no último ano, fala, bom, eu quero me candidatar para estudar no exterior. Ou eu vou ter boas possibilidades, né? Quanto melhor vocês se prepararem agora, melhor vão ser as chances lá na frente. Você pode deixar as oportunidades abertas para mais de um país, como mostrei o caso do Ita, que se candidatar, tomar a decisão lá na frente, né? Então, a principal decisão é se preparar inicialmente para depois avaliar as oportunidades que você tem. Outro tema bem interessante é que tem algumas universidades brasileiras também que já estão começando a ter um processo seletivo que vai além de vestibular, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? FGV, IBMEC, SPM, a Link, o INSPER, né? O curso de medicina do Einstein. Então, ter uma preparação que não foque somente em notas no acadêmico e que tenha também, né, essa parte mais pessoal de extracurricular pode te ajudar aqui no Brasil também, tá? Então, além de te tornar uma pessoa melhor e mais preparada para os desafios lá na frente. Bom, antes de abrir aqui para as perguntas, né, que vocês possam ter, quero já deixar o convite para os nossos próximos eventos. Então, ainda essa semana, a gente vai ter um sobre faculdade no exterior também, mas focando muito mais no valor das universidades,
quanto custa, como se planejar financeiramente. Na semana que vem, ah, um especificamente sobre as provas SAT e ACT e os critérios, né, para você ser aprovado nas principais universidades. E depois, no dia 14, um que mostra, né, alunos que passaram aqui conosco pelo processo seletivo, foram para a universidade e como foi a recolocação deles no mercado de trabalho. Eventos aqui sobre temas diferentes, bem interessantes. Vocês podem acessar aqui nossa página de eventos. E como eu vi que muita gente chegou, né, ao longo aqui da nossa, da nossa palestra, acho que uma dúvida muito grande que muitas famílias têm é, beleza, eu quero estudar fora, mas dentro aqui da realidade do meu filho, da nossa família, das notas dele, do que ele quer estudar, quais são as chances? Então, para isso, a gente desenvolveu uma avaliação de perfil, tá? Onde vocês ah, respondem algumas perguntas iniciais, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, colocam aqui, né, o número de vocês, e aí a nossa equipe manda um feedback. Quais são os pontos positivos, pontos de atenção, e depois muitas famílias agendam uma conversa também gratuita conosco, tá? Onde a gente vai mais a fundo na avaliação do perfil do aluno, tira as dúvidas dessa família sobre o processo seletivo, e explica também como que a gente consegue orientá-los e ajudá-los nesse processo. Tá? Então, vou deixar aqui o link dessa avaliação, tá? E, obrigado, Fabiana, elogiou aqui Fabiana, desculpa, elogiou a palestra, que eu agradeço. Eu vi que a Ana Júlia escreveu, né? GPA é importante, sim, sim, muito importante no processo, como eu falei, ah, e, né, todos os alunos devem se dedicar para tirar as melhores notas possíveis. Quanto melhor forem as suas notas, mais oportunidades você vai ter lá na frente. E aí, pessoal, gostaria aqui de me colocar à disposição para responder dúvidas. Eu sei que hoje foi um evento mais, né, falando nos benefícios e oportunidades de fazer faculdade fora, mas como eu falei aqui no começo, fiquem super à vontade para fazer perguntas que não sejam necessariamente aqui relacionadas, né, só ao que eu falei hoje, pode ser sobre processo seletivo, dúvidas em relação ao nosso trabalho, bolsas de estudos, né, sobre esses outros temas aqui, que consigo esclarecer aqui para vocês também. O Paulo Silveira perguntou: não vi comentários sobre faculdade de medicina no exterior. É viável ou no Brasil é melhor? Paulo, de fato, né, no exterior, o curso de medicina ele é mais complexo, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, a medicina é um curso de pós-graduação. Vou até mostrar aqui para você. A gente tem uma apresentação que dá uma resumidinha de como que funciona. Então, o que que acontece? Você faz os primeiros 4 anos de graduação, que pode ser em qualquer área, desde que você cumpra alguns pré-requisitos de matérias, biologia, anatomia, física, química, que eles chamam, né, do pré-medicina. E essas matérias te preparam, então, para você depois passar por um novo processo seletivo para ingressar na med school. É um processo seletivo que considera só as notas na faculdade, eles têm que fazer uma prova específica, atividades extracurriculares, redações, entrevistas. É um processo bem parecido com o ingresso na graduação, mas considera que você faz depois. E aí, depois são mais 4 anos de med school, depois tem residência. Então, tem esse longo período, né? Além da dificuldade de admissão, não são todas as faculdades que aceitam alunos, né, internacionais, então é um caminho longo onde existe, né, riscos aqui envolvidos de não dar certo. Então, para esses países, os nossos alunos que pensam em medicina, muitos têm um plano B, né, de biomedicina, neurociência, outras áreas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, um exemplo da Arizona State, tem mais de 42 cursos de graduação diferentes. E aí, já até atrelando um pouquinho do que eu falei aqui sobre futuro, né? Site Johns Hopkins, que é uma das principais faculdades de medicina do mundo, né, e dos Estados Unidos, tem uma área específica que fala, né, da engenharia, futuro da medicina, e traz alguns desses majors aí que são possíveis tendências no futuro, engenharia de nanotecnologia, que vão acabar fazendo parte da medicina. Então, normalmente são os alunos que vão especificamente para Estados Unidos e Canadá, estão abertos aí talvez esse plano B. Nos outros países da Europa, né, eu diria que
muitos deles, né, tem a questão da língua e do idioma, né, então, que não tem os cursos em inglês. E aí no Reino Unido, que seria o país que existe a maior leque de oportunidades, tem uma certa dificuldade para alunos que têm currículo brasileiro, para você se candidatar. Então, realmente, a medicina no exterior é mais complexo. A gente avalia com bastante cautela. Em alguns casos, né, se não tiver disposto a ter esse plano B, um caminho, né, é ficar por aqui. O Alexandre me perguntou como, né, que a gente ajuda a escolher as universidades, e orientar nos passos. Perfeito, Alexandre. Deixa eu mostrar aqui. Hum, Acho que eu vou utilizar a apresentação também, que fica mais fácil para ilustrar para você. Então, quando o aluno se prepara conosco, né, você vai ter alguns profissionais que vão estar te acompanhando, né, ao longo dessa preparação. Um deles é o estrategista, que é a pessoa responsável por fazer a seleção de universidades de acordo com perfil, notas, né, e área de interesse desse estudante. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar com vocês. Então, o que que a gente faz, né? Uma vez que a gente está trabalhando com esse aluno, a gente vai entender notas do aluno, área de interesse, preferências pessoais. Então, né, lá, poxa, tem faculdade de 30 mil alunos, faculdade de 5 mil alunos, faculdade de 1.000 alunos. Depende do clima, faculdade voltada para pesquisa, mercado de trabalho. E é super importante isso, a gente faz essa avaliação antes mesmo de começar o projeto. Qual que é o investimento planejado da família? Quais são as possibilidades de bolsas que as faculdades oferecem? Antes de iniciar o projeto, a gente faz um estudo para ver se o perfil desse aluno está dentro do que os alunos de anos anteriores têm conseguido. E aí, na hora da seleção, a gente usa toda a nossa base de dados, né, de todos esses anos, mais de 30 mil candidaturas enviadas, e a nossa experiência. E a gente monta uma lista de faculdades. Quando eu apresento a lista, né, para essa família, o estrategista, ele mostra as informações mais relevantes sobre cada uma delas, ranking, nota, quanto custa, se tem chance de bolsa. Na Europa, se os alunos têm benefício nessa, né, para quem tem cidadania, se tem benefício ou não, se muda o processo ou ele é o mesmo. E várias informações relevantes para as famílias se aprofundarem também e o aluno na pesquisa. E onde eu acho que a gente agrega mais valor? Em cada uma das faculdades que a gente recomenda, com a nossa base de dados, a gente calcula quais são as probabilidades do aluno ser aceito em cada uma das universidades. E a gente tem essas quatro classificações: muito competitiva, competitiva, alva e segura. Nosso grande objetivo é que o estudante monte a lista mais ambiciosa possível do ponto de vista acadêmico, mas que a gente consiga ser bem assertivo e garantir, né, que o projeto vai dar certo lá na frente. Tá? O Christian Nogueira falou, aparentemente o viés é mais para universidades americanas e canadenses do que da Europa. É isso mesmo? Não, Christian, né, nesses últimos anos a gente está, né, abrimos também para a Europa, então hoje temos alunos se candidatando, né, para Portugal, para Espanha, Holanda, Itália, França, além do Reino Unido, né, então o nosso foco do trabalho, tanto Estados Unidos quanto Europa. O Heitor perguntou, qual o tempo de preparação para o SAT? Heitor, essa é uma pergunta aí bem ampla, porque assim, em termos de conteúdo, o SAT ele tem menos matérias do que um vestibular brasileiro. É bem menos matérias mesmo, só matemática e inglês. Então, é menos conteúdo que você tem que estudar. Ah, então, assim, já tive alunos que fizeram um intensivão lá de SAT, que em um mês, tava, né, que tinham que fazer muito mais rápido, que conseguiram evoluir bem. O ideal que eu colocaria para você fazer com calma, fazer bem feito, seria pelo menos em uns 6 meses. O que que acontece? Uma vez que você entende o conteúdo do SAT e está dominando ele, é uma prova muito de você praticar, muita estratégia, aprender a dominar a prova. Você tem menos tempo para responder as perguntas. Então, é muito disso, né? E aí também depende muito, quando você está nessa preparação, que período do ano que você está, né? Alguns alunos, né, intensificam nas férias, ou se você está fazendo ao longo do ensino médio. Mas, assim, para você fazer bem feito e não ficar muito sobrecarregado, eu diria que 6 meses é um bom período para você conseguir estudar todo o conteúdo e aí fazer bastante simulado para aplicar, né, o que você aprende. Mas, como eu falei, é variável. Tem gente que pode fazer mais rápido, tem gente que pode alongar um pouquinho mais. Mas colocaria 6 meses aí.
O Heitor perguntou também qual o percentual dos alunos que decidem trabalhar fora após a faculdade no exterior. Então, a gente não tem mais esse dado assim de forma né, específica. Eu lembro que alguns anos atrás, o último ano que a gente mediu, a maior parte, coisa de 70, 80%, ficavam pelo menos, né, depois de formado, você tem um período que você pode automaticamente trabalhar, que aí varia de país para país, de 1 a 3 anos. Então, a maioria aplicava para ficar pelo menos esse período. E aí depois, né, você precisa marcar você precisa aplicar, né, para o visto, para a empresa precisa te patrocinar, e aí já variava, depende muito do país. Tem país que isso é mais tranquilo, tem país que isso é mais difícil. Aí eu lembro que o último dado que a gente já teve, mas já faz alguns anos atrás também, eram de 30% que ficavam, e aí por diversas razões, tem o momento do país, né, de como está a economia, e diversos outros fatores que vão pesar, tá? Mas pelo que eu tenho visto hoje, pelo menos os nossos alunos que começam aí, muitos têm a intenção, né, inicialmente de ficar por lá. Então, pelo menos vão com essa intenção, mas as coisas podem mudar. O Alexandre falou que é pai de aluno e tem interesse de marcar uma conversa conosco. Qual é o canal? Eu estou deixando aqui para vocês, pessoal, o nosso contato aqui de WhatsApp da nossa equipe, que você pode, né, nos contatar para agendar uma videoconferência. Tem uma forma também que facilita para marcar. Deixa eu só colocar aqui. Vocês já podem marcar diretamente uma videoconferência inicial nos horários que a gente tem disponíveis aqui através do nosso Calendly. Então, eu coloquei aqui o link, tá? Então, pode marcar. Aqui eu acho que só um segundinho, deixa eu ver se tá certinho. Então, aqui tem os horários disponíveis, vocês já podem agendar. Essa é uma consulta inicial para a gente entender onde vocês estão. Então, recomendo que vocês possam aqui fazer também, né? Gratuito, Alexandre. Então, fica à disposição. Pergunta anônima: quais anos tem que constar no histórico escolar na hora do application? São os mesmos para todos os países? Não. Pode variar, tá? Geralmente para as faculdades americanas e muitas canadenses, do nono até o terceiro ano. Na Europa, algumas faculdades também consideram do nono até o terceiro ano, mas outras podem pedir dos últimos 3 anos. Tá? Então, tem que ter essa atenção que pode sim variar dependendo do país, mas já ficaria preparado aí, né, de ter dos últimos 4 ou dos últimos 3. Mais alguma dúvida? Eu vejo que a maioria ainda está conectado aqui, então já ficam meus agradecimentos por todos que ficaram até agora. O que eu recomendo, pessoal. Bom, aqui foi, né, como eu falei, uma explicação muito geral de alguns dos principais benefícios de fazer faculdade fora. É um processo muito específico, né? Já havia aqui algumas perguntas, uma sobre possibilidades de medicina. Tem gente que quer estudar na Europa, tem gente que quer estudar, né, nos Estados Unidos ou no Canadá. São processos que têm alguns pontos em comuns, mas têm diferenças. E aí fica aqui o meu estímulo para que vocês marquem uma conversa individualizada aqui conosco, onde a gente consegue entender realmente mais o que cada um está buscando, fazer uma avaliação, né, avaliar as possibilidades, e explicar também mais a fundo os nossos programas, onde a gente consegue ajudar, onde não consegue. Então, se a gente não tiver mais perguntas, queria muito agradecer que a presença de todos até agora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que voltem para os nossos próximos eventos. Quem sabe aqui não nos conhecemos, vocês marquem uma conversa aqui conosco e eu atenda, converse com vocês e com os filhos de vocês. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Uma boa noite, Fabiano. Um abraço para todos vocês aqui. Valeu, tchau, tchau.